Sou o professor Moisés Machado, tenho 30 anos, sou um educador antirracista e amo o que eu faço. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espera ainda a minha vez. Show! Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me... Solta a voz! Vida leva eu. Deixa a vida me levar. E aí? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Uhul! Eu decidi ser professor com um bonde andando. Como assim? Foi quando eu já estava na faculdade, com as experiências, em contato com outros educadores, eu percebi que a educação poderia ser o meu lugar. Mas quando adentrei a sala de aula, foi que eu realmente compreendi o meu papel no mundo, o de mudar para melhor, com as crianças, não para elas, mas juntamente com elas. 3. No segundo verso, abre aspas, em matéria de guarida, espero ainda a minha vez, fecha aspas. A palavra destacada, guarida, pode ser substituída corretamente por A, prejuízo? Não! O espaço de sala de aula, mesmo com todas as suas limitações, continua sendo um campo de infinitas possibilidades. C, abrigo? Sim! Exatamente, porque a escola, ela é ligada diretamente à vida. Ela faz parte da sociedade. Assim como a vida é infinita, as possibilidades na escola são infinitas. Eu estudei aqui, fiz o antigo primário, todo nessa escola, né? E um dia a diretora daqui me perguntou, Ana Rosa, o que você quer ser quando crescer? Eu disse, eu quero ser igual você, diretora da URINGS. O sonho ficou um pouco engavetado. Mais tarde, voltou à minha mente o desejo de ir em busca daquele sonho antigo que eu tinha de ser professora. Já tinha as gêmeas, já tinha mais uma filhinha, um bebê. Voltei a estudar, fiz o concurso de merendeira e entrei no município do Rio de Janeiro em 2006. Dali em diante, eu fui sendo incentivada a voltar a estudar, prestar outros concursos. Mais tarde, eu fiz o Enem, fui aprovada, fiz concurso de professora e aí sim, eu vim ser professora da Escola URINGS. Sonho realizado. Teve um caminho de 2010 a 2017 e como professora, como PF 40 horas, como coordenadora pedagógica, até chegar então à direção da escola. Eu planejo as minhas atividades pensando em ser aquele professor que eu gostaria de ter tido. Eu gosto mais por causa que ele explica direito, ele é muito paciente e ele ensina também nas brincadeiras, como respeito, sobre o racismo também, que tem muitas pessoas nesse mundo que ficam fazendo racismo, e ele explica onde o racismo leva. Eu gosto muito dessas partes que ele explica. Para a gente adentrar uma sala de aula, a gente tem que utilizar todos os nossos recursos possíveis, né? E a música é um recurso que eu tinha à mão. Desde os 14 anos que eu trabalho com a música, né? Seja num lazer, num hobby, como algo mais profissional. E quando eu olhei para a sala de aula e percebi que praticamente todo mundo escuta música, eu criei, como é que eu posso dizer, haveria uma maior possibilidade de eu afetar todos os estudantes. 4 de fevereiro de 1959. Quantos anos ele fez neste ano? 65? Que operação vocês fizeram para chegar nesse resultado? Menos? Existe essa operação? Isso, operação de subtração. Perfeito. A arte toca onde muitas das vezes
ninguém toca. Há várias realidades em sala de aula. E muitas dessas realidades a gente conhece um pouco ou desconhece. E até fica difícil, por meios talvez normais, a gente acessar. E muitas das vezes, com uma atividade leve em sala de aula, está trazendo uma perspectiva de vida da criança de que, poxa, hoje eu posso não ter a realidade que eu gostaria de ter, mas amanhã vai ser melhor. A família que eu tenho não seja a família que eu gostaria de ter, da forma que eu gostaria, a nossa realidade financeira não é a que eu gostaria, mas um dia eu posso mudar isso. E a arte, ela tem esse poder de transformação. É claro, ela não se faz sozinha, ela se faz com seres humanos. Ele tem um dom, né, de explicar e também cantar. Ele consegue dirigir o tempo no tempo dele e também explicar o trabalho pra gente. Ele é animado, ele canta, ele dança, ele toca, ele faz várias brincadeiras maneiras. Ele é muito legal. O Moisés é um presente para a nossa escola. Realiza um trabalho de excelência aqui na escola. Trabalha muito sobre a cultura antirracista. E nós, como equipe, temos aprendido muito com ele. Eu comecei a trazer para a sala de aula a história e a cultura africana e afro-brasileira porque o nosso povo é constituído majoritariamente de pessoas negras. Uma pessoa que conhece o seu passado, ela tem maiores possibilidades de construir um futuro feliz. Então, para que as crianças pudessem se reconhecer, ter identidade, e essa identidade que há muito tempo tentou ser apagada do povo negro, quando o aluno compreende sua identidade, ele consegue caminhar com passos firmes no chão, para poder construir o seu futuro de uma forma que seja bem sucedida. Em 1981, a cantora e compositora Beth Carvalho escutou na quadra de samba Cacique de Ramos, abre aspas, camarão que dorme, a onda leva, fecha aspas. Gostou tanto que chamou Zeca para lançar a música no Fantástico. Há quantos anos ocorreu esse fato? Que operação vocês fizeram para chegar no resultado? Operação de subtração, né? Então vamos embora. 2024, certo? E quando ela entende a sua história, a história do seu povo, entende que ela não é descendente de escravizados, mas sim é descendente de reis, de rainhas, de grandes inventores, de grandes estrategistas da vida, de grandes estrategistas de guerra, ela se sente mais potente, se sente mais capaz e anda de cabeça erguida. 9 menos 9? 1 menos 1? Sucesso? Com relação às críticas, eu já previa. Porque, como eu disse, a gente vive numa sociedade em que o racismo é estrutural. Então, como esse mal ele está na estrutura bem antes da gente, para muitos, atos de racismo religioso, racismo recreativo e outros são tidos como naturais. Então, quando a gente traz à luz essas atividades, pela história, a gente compreende que essas críticas já virão, mas são uma oportunidade para a gente ressignificar, a gente trazer à tona a história, trazer os significados. Afinal, alguém seria contra enaltecer a cultura negra, a autoestima de uma criança? Será que na escola nós podemos comemorar somente datas comemorativas cristãs? É trazer à luz essas atividades e saber que a gente já pressupõe esses enfrentamentos. Até porque tratar desses assuntos é já entender e pressupor o conflito. Mas o conflito, ele também é estrada para um caminho de uma sociedade mais igualitária. As palavras dele é boa porque eu entendo. Ensina na brincadeira pra gente de uma forma que a gente entende. A gente aprende brincando, ele ensina sobre o racismo, a gente se diverte aprendendo. Assim que ocorreu o rapto de pessoas pretas na África, muitas delas são constituídas desse povo iorubá. A cidade de Fé é uma cidade sagrada para esse povo. Uma grande descoberta arqueológica nessa cidade, que se localiza no país da Nigéria, foi as cabeças de Fé, que reproduzem em traços negroides um padrão
de beleza. Assim como o povo iorubá construiu essas cabeças em terracota, as crianças também têm essa experiência aqui de construir em argila e poderem ali conceber os traços negroides como belos. E que belo não é somente a Mona Lisa de Da Vinci, os traços ali representados nas pinturas de Da Vinci, mas também os traços negroides da cabeça de fé. É um trabalho de ancestralidade, reconhecimento, potência, identidade, tudo de uma forma prazerosa, em sala de aula. Faz uma sujeira? Faz, com argila e tudo, mas quantos benefícios a gente consegue colher disso, né, com as crianças? Elas se verem belas, se verem potentes. E a exposição que nós fizemos aberta aos responsáveis foi para que a gente divulgasse essas nossas descobertas para os responsáveis e aí trazer o responsável para a escola. Porque nada em educação a gente faz sozinho. Fica melhor e fica mais amplo e tem mais força quando tem a mão de todos no trabalho. No início das aulas, quando eu perguntava para as crianças aqui a religião delas, eu vi uma criança que eu sabia que comungava uma religião de matriz africana, abaixar as mãos, sabe, sentir vergonha. E ao longo, com o nosso trabalho, juntamente com ela, né, trabalhando a autoestima, entendendo que as religiões todas são passíveis de existir, todas têm o seu valor, culminou no momento que para mim foi muito especial, no show de talentos, quando essa criança escolheu realizar uma dança afro. A mãezinha dela preparou em casa o vestuário, até preparou um discurso para falar antes aqui. E ela veio super feliz e dançou aqui na sala de aula. E o mais interessante é que todo mundo vibrou com a atividade, comemorou. Não se teve aquele olhar de, sabe, de estranhamento, de repulsa negativo. Todas as crianças comemoraram com muita alegria a contribuição da colega em sala de aula. Isso foi muito marcante para mim, confesso. Eu sou cristão e entendo a importância da valorização da diversidade religiosa em sala de aula. Afinal, não só temos cristãos aqui. Umbandistas, candomblecistas, temos kardecistas, temos cristãos também. E essa diversidade, esse respeito, tem que ser construído em sala de aula, para que esse não seja o cidadão que, mesmo sendo fera em português, matemática, ciência, história e geografia, seja aquele cidadão que chute uma oferenda na rua, que seja aquele cidadão que quebre o terreiro, um templo sagrado religioso, para que esse seja o cidadão que respeite o próximo de fato e não apenas tolere o próximo, mas que entenda que a religião do próximo é passível de existir. E tudo bem. O antirracismo tem como alvo tanto crianças negras como não negras. Até porque a criança branca, ela também tem papel na luta antirracista. Porque o racismo não é somente um problema do negro. Quando a criança branca compreende as contribuições do povo negro na sociedade, está aí acontecendo uma formação de cidadania que caminhe para a equidade. Quando a criança branca consegue compreender os seus privilégios, estamos caminhando para um mundo com menos preconceito, ou melhor, com nenhum preconceito. Temos aqui Maria Gabriela. Cadê a torcida, Maria Gabriela? Temos aqui o Pietro. Agora, eles vão tirar a palma para ver quem vai começar jogando o jogo da bomba. Após a pandemia, tivemos aquele movimento de busca ativa, né? Porque as crianças, muitas não retornavam. Estavam desacostumadas do ambiente escolar. Era um momento em que tínhamos uma distorção idade-série muito grande e uma evasão escolar alarmante.
Então eu pensei o seguinte, não era necessário apenas que a criança viesse ao espaço escolar, mas que ela tivesse prazer em estar aqui. E aí eu decidi criar o Movimento Sextou. São atividades que ocorrem todas as sextas-feiras, geralmente a caráter de revisão, onde eu trago português, história, matemática, ciência e geografia num formato mais leve, por meio de músicas, brincadeiras, dinâmicas e também pelo cinema. E com esse trabalho, foi se percebendo que a gente conseguiu eliminar a evasão escolar. Todas as crianças veio em peso, não só sexta-feira, mas como em todos os dias da semana, e conseguimos diminuir a distorção em idade série, de forma que as notas foram aumentando gradativamente. E uma das grandes surpresas foi uma das atividades que nós fizemos com a canção Até Que Durou, do Péricles, reverberar nas redes sociais. Com o cantor Péricles notando as crianças nas redes sociais, repostando no feed dele, nos stories. E isso deu uma alegria muito grande às crianças, porque a vontade delas virem à escola triplicou. Elas vieram assim, sabe, eu sou importante, poxa, que legal, estou contribuindo para uma coisa positiva no mundo. E isso foi muito bom. E o interessante dessa atividade foi que ela foi gerada com o próprio gosto das crianças. E um dia, com a gente aqui colocando músicas para tocar, eu percebi que elas estavam cantando bastante, enquanto eu colocava para tocar aqui com um som, essa canção. E a partir disso eu pensei em colocá-la no Sextou. Foi com a própria sugestão delas que a gente construiu, que esse milagre aconteceu. De a internet e as pessoas que tiveram contato com essa atividade perceberem a escola pública como um lugar de potências. Não como um lugar a ser difamado, mas sim como um lugar que constrói cidadãos potentes para a sociedade. Quando eu poético recita, na primeira estrofe, abre aspas, achei que eu era o bastante, mas não fui pra você. Fecha aspas. O que ele quer dizer? A. Que o eu poético não era o bastante para ninguém? Eles desejam vir para a escola, eles querem estar na escola, eles veem a escola como um lugar de felicidade. Eu gosto muito dele porque tem muita gente que não gosta de estudar, mas com ele ensina a gente brincando e assim a gente se interessa muito em estudar. Fica muito legal você ouvindo música e depois ele vai explicar o trabalho, você fica entendendo mais e em vez de você ficar com raiva, você fica feliz, coisa assim. E as crianças, ao se reconhecerem, criam em si a ideia de pertencimento. Isso desenvolve várias habilidades, eles passam a ter um desenvolvimento escolar muito melhor, melhora muito a frequência do aluno à escola, porque ele se acha acolhido, se sente acolhido e ele quer estar nesse espaço. Ajuda também a trabalhar as diferenças, então eles procuram ter empatia uns com os outros, aceitar melhor o outro, a dificuldade do outro e ajudar também. Eles ficam naquela ansiedade de chegarem na escola e fazerem aquele barulho cheio de alegria. Mas com isso, nesse projeto do Movimento Sextou, o professor Moisés trabalha todo o conteúdo que foi dado durante a semana, sendo que às sextas-feiras é uma revisão de forma lúdica, com música, atividades criativas, com jogos interativos, E a criança se sente participando desse momento, ele se sente capaz, ele adquire a sua autoestima elevada, a sua confiança, senso de reconhecimento e pertencimento a este lugar e para a vida. A direção aqui na escola sempre comprou minhas ideias, por mais doidas que fossem. Inclusive, as pessoas que gravaram o meu primeiro Sextou foram a diretora e a coordenadora, que foram para fora, julgaram o movimento como interessante e foram gravar. E com aquele registro que eu, olhei e falei, bacana, que foi até a mola propulsora para que eu divulgasse na internet e começasse esse ciclo de motivar outros professores a também fazerem suas escolas. E com essa liberdade de trabalho que eu tenho aqui na escola, é que muito do que vocês têm visto, até nas redes sociais, tem sido construído. Até porque em educação, nada se faz sozinho. É necessário muitas mãos. Então, com a direção dando esse apoio, que foi possível a gente construir essas atividades da forma que têm sido construídas.
Agora eu quero misturar vermelho com azul, vermelho com azul. Vambora então. Será que dá roxo? Marrom? Quem é na torcida do roxo? Será? Vamos ver. Quando a gente ensina, a gente aprende ao mesmo tempo. Porque é um contato com o ser humano, não com a máquina. O ser humano, ele é constituído de infinitas possibilidades. A gente olha para uma criança e ela pode ser tudo, tudo mesmo. Então, essa relação, ela é dialógica. Eu transformo a criança e a criança me transforma. Eu transformo a criança e a criança me transforma. De forma que o educador nunca sai de sala de aula da mesma forma que entrou. Com a observação, a gente entende que há sempre transformação. E aí, galera? Que cor? Roxo, né? Quem quer açaí? O espaço de sala de aula, ele deve ser construído com a criança. Para que a criança se veja no espaço escolar, é preciso contribuição dela nesse espaço. Então eu criei uma atividade na qual resgatava aquele nosso desejo de criança de pintar as paredes de casa, de deixar a nossa marca. Então eu criei de forma que elas pudessem deixar a sua marca na sala de aula e entender, esse aqui também é o meu espaço. Show? Dessa forma, a criança consegue compreender que é um ambiente que ela deve zelar, que é um ambiente coletivo, que é um ambiente que ela está construindo, que tem características dela ali. Então ela escolhe a cor que ela tem mais afinidade, escolhe o espaço que ela tem mais afinidade. Eita! O momento, a forma, o formato de como ela vai colocar as suas mãos ali. Tudo isso constrói identidade e ela se entende como importante no mundo. Boa! Boa, garoto! Bora colorir essa parede, escolher várias cores diferentes. Eu gosto que ele explica, tipo, brincando com a gente. Ele explica, falando, tipo, na brincadeira, muito legal. Ele diverte com a gente, ele brinca com a gente, ele ensina pra gente. Ele entende a gente. Um dos momentos mais marcantes como professor foi quando eu tive feedback da minha primeira turma de que diversas crianças em sala, pela primeira vez, se sentiam à vontade e se sentiam motivadas a estar no espaço escolar. Relato das crianças, dos responsáveis. E eu posso até apontar aqui um segundo momento no qual crianças negras começaram a se sentir representadas com a minha presença aqui em sala de aula. Porque além de eu ser homem no ensino fundamental, que também é mais difícil a gente ver professores negros também motivou algumas crianças e elas se sentiram com uma representatividade potente à frente delas. E isso pelos próprios relatos que elas me passavam. Chegavam em casa super animadas. Mãe, eu tenho um professor negro, mas negro de verdade, preto, retinto. Conseguiam se enxergar mais ainda no espaço escolar. Né? E esse trabalho que a gente tem feito tem gerado muitos frutos. Cada dia é uma experiência nova. Em sala a gente não morre de tédio. Todo dia é uma grande experiência. E para mim, a escola, fundamentalmente, em sua base, nasceu para ser um lugar de felicidades. Um lugar onde se convive
com o próximo, num lugar onde há diversidade. Onde há diversidade, não há tédio. Imagina se todos nós fôssemos iguaizinhos, que chato que seria. A escola tem que ser um lugar feliz, onde a criança tem o prazer de estar, onde o professor tem prazer de estar, onde o professor pode contribuir com suas habilidades, seja com a culinária, com a música, com a dança, onde a criança pode contribuir com as suas habilidades. Afinal, a escola nasceu para ser um lugar de felicidades. É nisso que eu acredito. Para mim, ser um carioca do bem é ser um cidadão que compreende a diversidade. Mas não no sentido de tolerar, mas no sentido de entender a importância do papel do antirracismo para a construção de uma sociedade melhor, do feminismo para a igualdade entre homens e mulheres, da sustentabilidade para que todos compreendam que a forma com que a gente trata a natureza reflete diretamente na nossa existência. Ou seja, um cidadão que colabora para um mundo melhor.